as nossas aulas, inclusive essas que são gravadas. Então, boa tarde a todos, bem-vindos, mais uma aula de Cinesiologia Biomecânica. Já estamos no ar aqui, gravando mais uma aula. Todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre biomecânica do quadril. Me confirme aí que vocês estão vendo a minha apresentação. Sim. Ok. Então, a gente vai discutir um pouquinho de cinesiologia de biomecânica dessa articulação. E a articulação do quadril é uma articulação muito importante aos moldes do que a gente falou da articulação do ombro. Ela tem uma função de conectar o tronco ao membro inferior. Então, o que a gente falou lá na aula de quadril, na aula de ombro, em que é o ombro que é a articulação de contato entre o tronco e o membro superior, no caso do quadril, essa é a articulação que faz o contato entre o meu tronco, então, no caso aqui a minha pelve, e o membro inferior. Então, é necessário que eu tenha movimento nessa articulação, é necessário que eu tenha um grau importante de movimento nessa articulação, para que o segmento distal, que agora no membro inferior é o pé, tenha mais mobilidade. Então, vamos pensar no que eu acabei de dizer. Por que eu preciso que o quadril seja móvel para que o alcance do meu pé seja maior? Se você está pensando no indivíduo andando ou correndo, eu preciso obrigatoriamente ter muito movimento no plano sagital do quadril, então na flexão e extensão do quadril. Para eu subir uma escada, eu preciso obrigatoriamente ter um bom movimento do quadril para que ele consiga projetar o meu pé, né, ali 50, 70, 80 centímetros adiante, para que eu consiga andar. Naturalmente que eu também preciso de mobilidade do joelho e do próprio tornozelo, e a gente vai falar disso. Do ponto de vista anatômico, essa articulação, ela é uma esfera, ou uma superfície bastante parecida com uma esfera, que é a cabeça do fêmur, que se conecta com uma cúpula, ou com uma superfície côncava, que é o acetábulo, né, essa cavidade acetabular que a gente está vendo aqui. Então, é um tipo de articulação bola-cavidade. Eu tenho a esfera da cabeça femoral que se encaixa nessa cavidade glenoide. Isso faz com que eu tenha uma articulação bastante estável. Quando a gente teve aula de ombro, eu disse que quando eu tenho uma articulação que é muito móvel, ela tende a perder em estabilidade, que é o caso do ombro. No caso do quadril, que também é uma articulação esfera-cavidade, também é uma articulação triplanar, né, triaxial, trabalha nos 3 planos, ela é o contrário. Ela é uma articulação que não tem tanto movimento, ou a amplitude de movimento não é tão grande como a gente observa na articulação do ombro. Por outro lado, ela ganha em estabilidade. Essa característica de estabilidade tem uma relação grande com a própria anatomia, com a própria estrutura da articulação. Então, o fato de eu ter um acetábulo bastante profundo, essa concavidade ser bastante profunda, faz com que haja um maior encaixe com a cabeça do fêmur, e isso me dá, né, isso promove uma maior estabilidade, ainda que eu tenha a estabilidade óssea mesmo, ainda que eu tenha bons músculos envolvendo a articulação do quadril, e ainda que eu tenha vários ligamentos também bastante fortes envolvendo a articulação do quadril, o fato de ter uma estrutura óssea muito estável é bastante significativo. Isso é uma característica da articulação do quadril. Dando o exemplo que eu dei no ombro, que o ombro facilmente a gente tirava do lugar, uma luxação, porque ele é muito móvel, pouco estável,
Isso é muito difícil de acontecer no quadril, uma luxação de quadril, né? Perder a congruência articular, exatamente porque ele é uma articulação muito estável. Então, olhando aqui anteriormente, eu tenho a articulação, então, entre a cabeça femoral e os 3 ossos da pelve, né? O pubis, o ilho e o isquio. Os 3 ossos da pelve juntos formam o acetábulo, né? Eu tenho todos os ossos da pelve, da hemipelve, nesse caso aqui uma hemipelve direita, formando o acetábulo. Todos eles se juntam, né? Eles se encontram ali no fundo do acetábulo. O acetábulo, a parte óssea dele é formada pelos 3 ossos. E o contato, então, da superfície articular femoral. Eu tenho uma articulação, uma única articulação, por isso a gente não, diferente do ombro, a gente não chama de complexo articular, porque eu não tenho mais de uma articulação no quadril. Eu tenho uma única articulação. Lembra que a gente citou isso no ombro? E eu disse, a gente costuma chamar ombro, mas o ombro não é uma única articulação. Eu tenho um complexo articular que é da glenomeral, da escápula torácica, da crônio-clavicular, e esse complexo a gente costuma chamar de cintura escapular, ou o complexo articular do ombro. Nesse caso do quadril não é isso. Eu tenho uma única, é essa que a gente está vendo. A gente também consegue ver aqui nessas imagens da anatomia que eu tenho, além dessa coaptação, desse contato ósseo, eu tenho estruturas ligamentares que conectam a pelve, então ali em volta da glenoide, né, em volta saindo da pelve, que vão se direcionar, como a gente vê aqui, deixa eu abrir minha caneta, saindo, portanto, da pelve e que vão se direcionar para o fêmur, no caso dos trocânteres, né? Então eu tenho ligamentos aqui isquiofemoral, e aí ele ganha um nome, né, porque está saindo lá da tuberosidade, lá do isquio, perdão, do osso isquio, e vai para o fêmur, ou ilho femoral, que sai do ilho e vai para o fêmur, exatamente para fazer aquilo que a gente já comentou em outras aulas, que é a função do ligamento, né, de dar estabilidade estática para uma articulação. Então, ele está segurando para que eu não tenha excesso de movimentos. Excesso de movimentos nessa articulação, por exemplo. Tá? A imagem que a gente abriu aqui, falando da anatomia, tem as estruturas ligamentares anteriores, posteriores, que a gente vai abordar mais para frente, superiores e inferiores. Além disso, eu tenho, no caso da imagem está cortada, mas eu tenho a cápsula articular, que também é um elemento que me dá estabilidade para a articulação do quadril, e que é uma cápsula bastante forte, mas que tem alguns pontos em que permite boa mobilidade da articulação do quadril. Bom, que tipo de movimento eu tenho no quadril? Eu já falei que é uma articulação do tipo triaxial, então ela trabalha aí nos 3 planos e 3 eixos. Da mesma forma que o ombro, e a gente já falou disso, o quadril faz movimento, né, ele tem movimento no plano sagital, e aqui eu quero chamar a atenção, esses movimentos no plano sagital, os movimentos de flexão e de extensão, são os mais importantes para o movimento do quadril. Então, de um ponto de vista funcional, e isso interessa muito ao fisioterapeuta, de um ponto de vista funcional, eu preciso ter muita mobilidade ou mobilidade garantida para os movimentos de flexão e para os movimentos de extensão. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho dificuldades em fletir e estender o quadril, as repercussões funcionais, então as dificuldades que meu doente, o meu atleta vai ter para desempenhar suas funções, caminhar, correr, subir escada, calçar um sapato, fazer um agachamento,
são muito maiores quando os movimentos no plano sagital estão afetados. Do ponto de vista clínico, essa é uma informação muito importante. Além disso, o meu quadril também tem movimentos no plano frontal. A gente está vendo a imagem aqui. O quadril também faz adução e abdução. Eu posso fazer adução e abdução do quadril tanto de pé, como eu posso fazer isso sentado, como eu posso fazer isso deitado, né? E aí, há algumas mudanças, dependendo da posição em que eu estou, que a gente vai comentar, principalmente quando a diferença entre estar deitado e estar de pé. Quando eu estou de pé, a gente vai ver que existe umas compensações em relação à outra hemipelve e a coluna. A coluna também acaba participando desse movimento, ajudando ou não o movimento de adução e abdução dos quadris. E por último, o quadril também tem movimentos no plano transverso, ou no plano transversal, que são as rotações. A gente está vendo aqui na imagem que essa rotação está acontecendo lá em cima. Se a gente lembrar aqui de um corte transversal, que a gente está olhando nessa imagem aqui mais embaixo para vocês, em que essa cabeça femoral, ela rola medialmente e ela rola, né, uma rolagem, uma rotação, né, ela roda medial e ela roda lateralmente. Existem músculos ali, pelve, trocanterianos, que produzem esse movimento. E a gente tem aí, então, rotação do quadril, que também tem influência da posição em que você está medindo. Vou dar um exemplo. Se você está deitado com o quadril estendido, né, aí você olha lá para a ponta do pé, você vê o dedão ou o hálux indo para a lateral. Eu estou fazendo uma rotação lateral de quadril. E se você propositalmente trouxer o hálux para medial, eu estou aqui em cima no quadril produzindo uma rotação medial de quadril. Mas eu posso fazer isso também sentado. Então imaginem um indivíduo sentado, quadril 90 graus, não mais a zero, joelho 90 graus, e aí você vai fazer aquele movimento característico de cruzar a perna, cruzar a perna e colocar uma perna sobre o outro joelho. Eu estou fazendo uma grande rotação lateral de quadril, e como agora o paciente ou o indivíduo está sentado, a amplitude muda um pouco. Então eu tenho mais amplitude porque eu tenho aí um afrouxamento, uma menor tensão ligamentar nessa posição que está associado rotação com flexão de quadril. Então, parecido com o que a gente já falou em outras ocasiões para outras articulações, a combinação de movimentos, e a gente vai falar bastante isso agora no membro inferior, ela produz mais ou menos amplitude de movimento, tá? Vamos voltar para cá. Esse é o primeiro ponto importante para a gente lembrar disso aí. Então, vejam só. Se a gente fizer uma pergunta assim, ó, quanto que eu tenho de flexão de quadril? Bom, flexão de quadril é esse movimento no plano sagital em que eu estou aproximando aqui a porção distal do fêmur, que eu estou aproximando o fêmur, o joelho do tronco, certo? Tudo bem, isso é flexão de quadril. Mas, nesse caso, a flexão de quadril está acontecendo com o joelho estendido. E aí eu começo a ter algo que é super importante, que a gente vai discutir muito agora, e também vai discutir na aula de biomecânica do joelho, que é a posição articular das articulações que estão próximas àquela que a gente está abordando, no caso o quadril, e a relação dos músculos biarticulares com o movimento. Então, vou refazer aqui, vou reformular. Quando eu peço para o meu paciente fazer uma flexão de quadril, e ele realiza esse movimento, como nessa primeira imagem, em que o joelho está estendido, vai ter um momento em que essa musculatura posterior da coxa, semimembranoso, tendinoso, bíceps,
eles vão começar a tensionar, vão começar a entrar num ponto de maior tensão. Eles, portanto, tecidos moles, são limitadores da flexão de quadril. Músculos que são flexores de joelho, mas que interferem lá no movimento de flexão de quadril. Por outro lado, se eu pedir para o meu paciente, seja de pé ou deitado, ou eu mesmo, vocês podem fazer isso depois da aula, para fazer a flexão de quadril, como a gente está vendo aqui, só que agora com o joelho fletido, nessa posição, o que eu tenho? Essa musculatura flexora de joelho, ou que a gente conhece como isquiotibiais, né? Saindo do isquio, indo lá para a tíbia. O semimembranoso, o tendinoso e o bíceps femoral agora não estão mais tensionados, portanto, eles não estão funcionando como um elemento de restringir, de atrapalhar o movimento. Nesse caso, a gente tem uma amplitude de flexão de quadril de 120 graus, de 125 graus. Mas, professor, dá para fazer mais do que isso? Dá para fazer mais do que isso. Então, imagina, todo mundo está vendo aqui onde está a minha caneta, que eu estou nesse... Vou colocar uma setinha aqui. Onde eu estou nesse desenho da moça aqui. Todo mundo está vendo isso? Sim. Então, imagina que a gente tem esse paciente aqui, que ela é uma atleta e que ela consegue ficar apoio monopodal. E aí a gente pede para ela fazer o seguinte, ó, agora passe as mãos por trás da coxa e eleve mais ainda. A gente já fez isso, a gente viu os pacientes fazendo isso, os atletas, que é tocar o joelho aqui no tronco. O joelho vem aqui próximo ao nosso tronco. Se a gente fizer isso passivamente, puxar a perna, eu não vou conseguir porque eu estou sentado, mas se eu puxar, meu joelho vem aqui e tocar, como o Cauã está fazendo aí. Isso é possível. Professor, então o quadril não tem só 120 graus. Então, vou explicar. 120 graus, com o joelho fletido, é a amplitude máxima, que é responsabilidade exclusiva do quadril. Mas eu consigo mais? Sim, eu consigo mais. Eu consigo mais quando eu faço uma retroversão da pelve. Então, a pelve dessa moça, olhem para o meu desenho, que está retinha aqui. Se essa pelve começar a ficar inclinada nesse ponto, e é isso que vai acontecer quando você puxar a sua coxa para tocar o joelho no tronco, eu tenho uma retroversão pélvica. Essa retroversão pélvica lembra que o quadril é uma articulação entre fêmur e pelve. Se eu mudo a posição da pelve, eu também mudo a posição do quadril. E aí sim, eu ganho mais flexão. Só que agora é uma adição, né? Eu estou adicionando o movimento pélvico. Dá para fazer mais ainda? Dá. Eu posso, além de adicionar uma retroversão pélvica, eu posso fazer uma flexão de coluna lombar. Então a gente vê um indivíduo que está deitado, abraçou a perna, puxou, e o joelho vem parar aqui no tronco. Ah, professor, então ele tem 170, 160 graus de flexão de quadril? Não, aquilo não é só quadril. Eu tenho um movimento ali da pelve, que fez uma retroversão brutal. Além disso, eu posso ter uma flexão importante de coluna lombar. Tudo bem até aí? Deixa eu olhar aí para as carinhas duvidosas. Tudo bem? Isso para dar um exemplo da flexão. Mas se a gente trouxer imediatamente esse mesmo raciocínio para a extensão, é igual, olha só. Então, se eu tenho... Ops, passei. Então, se eu tenho... Esse desenho é só para mostrar que alguns autores consideram a extensão retorno, o que está correto, tá? Então, seria partindo da posição de flexão para a volta, isso é extensão. E esse movimento aqui, ó, da imagem abaixo, de hiperextensão, mas vamos chamar de extensão. Ele também é variável, ele também pode ter uma amplitude graças apenas ao quadril,
portanto, graças apenas à articulação do quadril, mas ele pode ser auxiliado com movimentação adicional da pelve e com movimentação adicional da coluna lombar. Vou explicar. Então, se eu fizer apenas, como nessa imagem da direita, apenas uma hiperextensão, responsabilidade apenas da articulação do quadril, eu tenho aproximadamente 10, 15 graus. Mas se, ao mesmo tempo que eu falei agora há pouco da flexão, eu jogar excessivamente, fizer aquela hiperlordose, eu faço uma antiversão da pelve, lembrando que quadril é uma articulação entre fêmur e pelve. Se a pelve mudou de posição, eu jogo o quadril também. O quadril acompanha essa posição. Então, ó, uma antiversão da pelve, daqui da moça, aumenta a amplitude. Ué, professor, mas agora ele tem 25 graus. Só que agora está adicionado a pelve. Se ela fizer uma mega hiperlordose, aumenta? Aumenta. Mas lembre-se, não é quadril. É pelve mais hiperextensão de coluna lombar. Então, o movimento que a gente está discutindo aqui do quadril, e eu estou segmentando, fracionando, serve para aula. Serve para aula de cinesiologia. Mas para o movimento humano de um atleta, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, vamos pegar um exemplo, vamos usar um exemplo prático aqui. Se eu tenho um indivíduo que tem, por algum motivo, um bloqueio da flexão de quadril, mas ele precisa subir escadas, o que ele faz? O organismo acha uma solução, ele vai compensar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma retroversão da pelve para dar conta de fletir o suficiente para subir um degrau do ônibus. Isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tem flexão de quadril, ao mesmo tempo que tem retroversão de pelve. Se ele precisa de bastante extensão e o quadril, por algum motivo, está limitado, ele joga a pelve para frente, hiperlordose da coluna, para tentar aumentar e atingir a tarefa motora, para atingir o objetivo, que é conseguir fazer aquele movimento. Nos seres humanos vivos, isso está acontecendo lá tudo ao mesmo tempo. A gente, como fisioterapeuta, precisa compreender qual é a amplitude normal para aquela articulação e tentar entender se, do ponto de vista da função, aquilo é adequado para aquele doente ou não, para aquele paciente ou não, se precisa de uma intervenção ou não, e se a gente for intervir, né, se a gente for tentar modificar esse padrão de movimento, se aquilo vai ser benéfico, se vai trazer mais função para o nosso doente. Tá? Falando ainda da anatomia de quadril, esse desenho é muito legal, ele é antigo, mas eu gosto muito. Adução e abdução. Lá na aula de cinesioterapia, que é no semestre que vem, e às vezes também com uma avaliação de um paciente, a gente tem a tendência a avaliar o paciente deitado. O que não tem nada de errado, né? Não tem nada de mal você deitar o paciente para mensurar o grau de adução e de abdução. O que eu chamo a atenção, que é legal que a gente preste atenção aqui na aula, é que adução e abdução acontece quando a gente está andando, acontece quando a gente está fazendo um deslocamento lateral, quando a gente está praticando um esporte. Então a gente tem a adução e a abdução, que pode ser medida em cadeia aberta, com o paciente deitado, como eu acabei de citar, mas a gente tem adução e abdução em cadeia fechada, movimentos em cadeia fechada do quadril, como a gente está vendo na imagem aqui. Cadeia fechada, com exceção da moça sentada, tudo é cadeia fechada. Então, olha que interessante. Vamos olhar primeiro para o movimento de adução, tá? Adução ao quadril. Lembrando que a adução é aproximar o fêmur da linha média, tá? Então, é isso aqui. Se a gente pensar nessa imagem, a primeira, da moça que está de frente para a gente está vendo o quadril esquerdo. Fazer isso aqui com o mouse não é fácil, mas acho que eu consegui. A gente está vendo o quadril esquerdo aduzir, ó. Então, se essa aqui é a linha média, né,
a gente está trazendo o fêmur para próximo da linha média. A gente está aduzindo o quadril, simplesmente deslocando, né, a pelve para o lado. Então, aquela rebolada aqui da pelve, quando eu jogo o quadril para o lado esquerdo, o meu tronco vem para o lado direito para compensar, e eu estou aduzindo o meu quadril, olha aqui, ó, o quadril sendo aduzido, e a adução varia aí de 30 a 35 graus. Olha que interessante, ao mesmo tempo, em cadeia fechada, pés no chão, ó, ao mesmo tempo que o quadril esquerdo nessa imagem está aduzindo, o quadril direito, obrigatoriamente, está afastando da linha média. Está aqui a linha média, que eu já tracei, e ele está afastando. Então, eu estou produzindo aí, né, deslocando lateralmente a minha pelve, uma adução de um quadril com a abdução do outro. Tudo bem até aqui? Todo mundo está vendo meus desenhos loucos ali? Tá? Isso a gente está falando de cadeia fechada. Então, lembre-se, é muito comum que um movimento em cadeia fechada, de adução do quadril, por exemplo, né, que é o caso que a gente está dando aqui, seja acompanhado do movimento contrário na outra pelve, ou no outro quadril. Se a gente está falando de um paciente que está deitado numa maca, aí eu consigo ter um movimento puro de abdução de um e o outro fica quietinho lá, não se mexe. Então, estou falando de alguém que está deitado, aí você vai lá, vai, dona Maria, abre essa perna. Aí ela vai lá e consegue abduzir só o quadril e o outro fica quietinho lá. Mas em cadeia fechada, o solo está aqui, abduzir um significa aduzir o outro. Abduzir um significa aduzir o outro. Então faz muita diferença se a gente está medindo, mensurando, avaliando em cadeia aberta ou em cadeia fechada, tá? Essa é a mesma imagem, só que agora a moça vista posterior, a mesma coisa. Então eu tenho a... Agora eu vou perguntar para vocês, todo mundo está olhando aí, podem abrir o áudio, não tem problema. Esse quadril aqui, ó, é o direito, tá? Esse quadril está aduzido ou abduzido? Abduzido. Aduzido. As duas primeiras respostas já foram diferentes aí. Quadril direito nessa imagem aqui, ó, da moça que está de costas. O quadril direito está em adução ou em abdução? É o contrário do outro, então, se o senhor falou que... Não, olhem para a imagem Não. e respondam. Esse quadril direito, todo mundo concorda que esse é o quadril direito da moça? Sim. Ele está aduzido ou abduzido? Aduzido, professor. Aduzido. Exatamente, ele está se aproximando, olha o fêmur, tem até uma linha tracejada ali no fêmur, está aproximando da linha média. Pelo que eu acabei de explicar, em cadeia fechada, naturalmente, o quadril esquerdo está em abduzido, tá? Está afastando da linha média. Tudo bem até aí? Professor, mas... Diga. Embaralhou aqui para mim, professor. Ajuda aí, por favor. Embaralhou? Professor, esse Diga. jogo de quadril, ele é característico daquela marcha atlética ou não? A marcha atlética usa... eu acho que é um ótimo exemplo para mostrar o quanto que você precisa usar essa adução e abdução do quadril de forma alternada, né, para que você consiga se deslocar. Eu tenho que obrigatoriamente jogar o quadril para um lado enquanto eu faço a flexão do outro para dar o passo. Quando esse passo da perna esquerda toca no chão, eu tenho que jogar o quadril para lá. E você faz, sim, na marcha atlética, esse jogo que a gente usou aqui de exemplo, lateral da pelve. E, inevitavelmente, eu tenho adução e abdução na marcha atlética, como eu tenho um pouquinho na corrida também, mas na marcha fica mais evidente, né? É isso. Quem falou aí que deu uma enrolada na adução e abdução, todo mundo lembra do conceito de aduzir
aproximar da linha média e abduzir, afastar? Sim. Sim. Samira até saiu, que não gostou. Vamos voltar para o desenho. Desenho 1, tá? Quadril direito é esse e quadril esquerdo é esse. E aí eu disse que a moça jogando a pelve para um lado, nesse caso aqui a moça está jogando a pelve para o lado esquerdo, eu tenho, naturalmente, o fêmur, olha aqui o fêmur, ó, tem uma linha tracejada em cima dele, aduzindo. Então eu tenho uma adução de quadril esquerdo, porque eu estou trazendo o fêmur para cá, para perto da linha média. Já o quadril lá do outro lado, a linha média está aqui, continua aqui, eu vou traçar uma linha média bem no meio da pessoa. E, professor, só uma dúvida. Seria Diga. a parte distal do fêmur que a gente leva para a linha média, seria isso? Não, o fêmur todo. Qualquer parte que você olhar aqui está aproximando. Olha essa, está distanciando. Olha essa aqui, ó. Ah, sim. Essa. Todas estão distanciando da linha média. Tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu trazer para mim aqui, que aí eu vou usar 2 canetas aqui. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Tá, então olha só. Então eu vou usar... Deixa eu tirar esse negócio aqui do fundo. Onde que é isso que tira? Pronto. Não tem problema se aparecer. Então olha só. Essa aqui é a linha média do corpo, tá? Aquela linha imaginária que corta aqui meu corpo no meio, tudo bem? Só que vocês estão vendo o meu rosto e não o meu quadril, mas vamos pensar lá que a gente está falando do quadril. Aqui está o fêmur se articulando com a pelve, tá? Se eu tô fazendo isso aqui, Luciano, ó, o verde é o meu fêmur e o amarelo é a linha média, eu estou afastando o fêmur ou aproximando? Afastando. Eu estou afastando. Então, se eu estou afastando, é a abdução do quadril. Tá? Se agora eu estou trazendo o fêmur de volta para a linha média, e eventualmente eu até ultrapasso da linha média, mas eu vou chegar por enquanto lá. Vou parar aqui. Se eu estou trazendo de volta, ó, agora o fêmur está se aproximando da linha média, sim ou não? Sim. Então aqui eu estou fazendo uma adução, aduzindo o quadril. Sim ou não? Sim. Tá? Se eu trouxer esse raciocínio lá para o meu desenho, que eu falei que a gente estava em cadeia fechada, vou mostrar aqui o desenho de novo. Eu já sujei tudo ele aqui, deixa eu apagar esse troço. Aí, ops. Tá. Aqui, ó, essa é a linha média, que eu vou fazer tracejada, a linha média do corpo da pessoa, tá? E esse fêmur esquerdo, ó, esse aqui é o esquerdo. Isso tem que estar muito claro para vocês, senão quando chegar lá em rotações e lá na cinesioterapia também atrapalha. O quadril esquerdo, o fêmur está indo para próximo da linha média, ou ele está se afastando da linha média? Próximo. Então ele está aduzindo, tá? Certo. O quadril direito, que é esse aqui, na imagem que vocês estão vendo aí da moça, está fazendo que movimento do quadril? Adução. O quadril Aduzir. direito, eu não ouvi bem, desculpa. Pode falar de novo? Adução. Está abduzindo, o outro está fazendo uma adução. O quadril direito está abduzindo, afastando. Sim. Sim? Tudo bem? Sim. E o quadril esquerdo aduzindo. Beleza. Aí eu mudei para a foto seguinte, em que a moça está numa vista posterior para a gente. Aí a minha pergunta foi o seguinte: isso aqui é o quadril direito, agora, certo? E aí a minha pergunta foi o seguinte: o quadril direito da moça, está aqui a linha média,
O quadril direito agora está adu ou abduzindo? Abdu. Adu. 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 E aí? O quadril direito está adu ou abduzindo? Aduzindo. Aduzindo. Como é que fala o negócio do meio lá? Tá Pela linha aproximando média. do meio. É a linha média, tá Se for aproximando pela da linha linha média, média. ele está abduzindo. É É abduzindo. sempre pela linha média, sempre. Pois é, ele está abduzindo. Não. Não? Não. Claro que não. Se é sempre pela linha média, eu vou desenhar aqui uma linha em cima do fêmur. Essa linha, ela está indo para próximo da linha média ou ela está se afastando da linha média? Se aproximando. Se ela está se aproximando da linha média, é a adução. Sim ou não? Assim, assim. É a adução, né? Sim. Sim ou não? Quem tá, falou? Tá, entendi. Eu não sei com quem eu estou falando. Ah, é a Luciana. Sou Ó, eu, Luciana, eu agora, entendi. nesse caso aqui, deixa eu mudar para cá, para a canetinha. Nesse caso agora, esse aqui é o quadril esquerdo. Eu vou fazer de novo a linha média, vou tentar não errar, tá aqui. O fêmur, que é o que produz, que é o que faz parte do quadril, né? Cabeça femoral com a glenoide, bem aqui. Ele está afastando ou aproximando da linha média? Caiu aí a conexão? Qual a Está pergunta, afastando. professor? Ele está afastando. Está afastando da linha média. Ele está Tá afastando? da linha média. Então, se ele está afastando, é adução ou abdução? Abdução. Abdução, fechado. Abdução. Perfeito, é isso, tá? Agora, vamos olhar para essa imagem aqui. As duas imagens, a moça está numa vista posterior para a gente. Tudo bem? Só que agora ela tirou um dos pés do chão, que esse caso aqui é o pé esquerdo, ela tirou do chão. E aí ela resolveu subir bastante o pé. Claro que a gente tem aí um movimento também do quadril, assim como tem um movimento de coluna. Se for uma ginasta olímpica, por exemplo, ela consegue fazer muito mais. Ela consegue subir aqui, ó, 90 graus, como a gente está vendo nessa imagem. Tá? Isso é perfeitamente possível. Professor, então se ela chegou a 90, eu não tenho só 20 graus, né? Eu não tenho só 30, 35 graus, eu tenho 90, não. A gente estava falando de 30 graus exclusivo do quadril. Mas se eu associar pelve, se eu associar coluna lombar, torácica, eu tenho um aumento desse movimento. Então, vamos avaliar primeiro essa imagem aqui, ó. Aqui está a linha média tracejada, já está pronta para vocês aí a linha média, tá? E eu tenho uma abdução do quadril esquerdo, concordam? Sim ou não? Sim. Por que eu tenho uma abdução? Porque o fêmur está afastando da linha média. Só que olha que interessante, esse pé está fora do solo e esse está no solo. À medida que ele vai subindo, né, eu preciso ter uma inclinação da pelve e esse está fixo. Concorda que para o quadril direito da moça aqui, eu também tenho um fêmur se afastando da linha média? Ó, fêmur está se afastando. Então, à medida... Né? Oi? Pouca coisa, né? Pouca coisa, mas concorda que está afastando? Sim. Sim. Então, eu tenho a abdução dos dois quadris ao mesmo tempo. Correto? Professor, isso se dá por causa da pelve? Por causa da... vou responder fragmentado. Esse movimento aqui, ó, de subir 30, 40, 50 graus do quadril esquerdo, que eu estou mostrando no desenho, ele se dá não porque o quadril consegue fazer 50, mas porque a pelve está inclinando. E aí a gente pode ter a impressão de que eu tenho 50, 60 graus de quadril. Não é. É quadril mais pelve mais coluna. Tudo bem? Sim, tudo bem. Só para mostrar que eu...
Oi? Estão falando no chat que pessoas querem entrar na... Ah, eu não vi aqui porque eu estava empolgado. Cadê o povo? Acho que eu perdi. Fala para entrar de novo aí. Tá, agora que eu li a mensagem aqui, Beatriz, eu já permito. Se alguém aí que for fera de internet, de Meet, me mandem esse plugin que a pessoa entra sem eu precisar ficar interrompendo, se alguém souber me ensinar isso, tá? Vou voltar aqui. Então, vocês concordaram comigo que nessa imagem eu tenho ambos os quadris abduzidos, concordam? Né? Esse aqui está abduzido. Sim. E esse que está com o pé no solo também está abduzido. Muito legal. A imagem da direita é a mesma coisa. Oi. Mas nesse caso só seria abduzido se essa perna esquerda estivesse fazendo movimento junto com a coluna, né? Porque se ele ficasse fixo só a esse ângulo, no caso só ia ter a abdução da perna esquerda, né? Do quadril esquerdo e não do direito. É isso? Não, eu acho que eu não entendi. Com quem eu estou falando? É com a Evelyn. Oi, Evelyn. Pergunta de novo, por favor. Então, o que eu queria saber é se essa só ia ser a abdução dos dois lados do quadril se esse quadril esquerdo estivesse aumentando esse ângulo, né? Por meio da junção da... Sim, sim. Aí, o quadril... Se o quadril ficar paradinho bem aqui, ó, vou desenhar. Se ele ficar paradinho bem aqui, ele está em neutro. Eu fiz um negócio, parece um rabo na moça, coitada. Mas era só para explicar para você. Se o quadril esquerdo ficar quietinho, parado aqui, ele não tentar abduzir, eu só tenho a abdução do direito. Nesse caso, eu tenho o esquerdo tentando abduzir e o direito, naturalmente, por conta da inclinação da pelve para esse lado, ele não tem jeito, o direito é obrigado a abduzir. A mesma coisa acontece para a imagem do lado, em que ele chega quase a 90 graus. Olha quanto que a pelve inclina. Só que aí, além da pelve estar bastante inclinada, do quadril estar abduzido, eu tenho uma flexão de coluna. Então, essa imagem, a última da direita de vocês, isso 90 graus, isso não é abdução de quadril de 90 graus. Era só para deixar claro. Então, o quadril faz 35, aí a pelve auxilia com mais uns 20, 25, porque a pelve inclina, e, eventualmente, a coluna flexiona para aquele mesmo lado, e eu vou ter essa impressão de que eu tenho muita abdução de quadril. Tudo bem até aí? E, professor, outra dúvida. Se essa perna, no caso, no penúltimo exemplo, né? Se esse quadril do lado esquerdo estiver fazendo esse movimento de abdução por meio de aumentar esse ângulo, né? Qual seria, mais ou menos, como a gente ia saber o ângulo de abdução do quadril direito, já que ele passa a aumentar mais quando o quadril do esquerdo levanta, no caso? Bom, aí, existe uma forma que a gente mede a amplitude articular, e aí tem duas respostas. Se você está falando disso numa pessoa que está deitada, você tem um equipamento que vocês já devem ter, não sei se vocês vão ver isso esse ano, mas você tem um goniômetro que são duas réguas, daí você coloca o fulcro do goniômetro no eixo da articulação, que é lá no quadril, alinhado o braço fixo com a pelve, que é a linha média, e aí você joga o braço móvel em cima do fêmur. Isso é uma forma de medir. A outra forma de medir aqui, né? No indivíduo que está com o pé no chão, num atleta, você pode filmar, existem já programas que fazem isso no celular hoje, e aí você traça uma linha, muito parecido com o que está no desenho, você traça uma linha média aqui, você traça uma linha sobre o fêmur, como está aqui, e aí você calcula esse ângulo aqui, ó. Aí você fala, ele tem uma abdução, eu vou chutar aqui, de 20 graus do quadril direito.
falando de um atleta, de um paciente que você está medindo sem o seu goniômetro, tá? Tem várias maneiras de você medir isso aí. Tudo bem? Era a Evelyn, não era? Falando comigo? Sim, professor. Outra coisa que eu queria pedir, tem como o senhor falar desse exemplo que o senhor deu da mulher sentada na cadeira? O que seria isso? Seria abdução? Claro, é agora. Esse é o último que ficou, é agora mesmo. Vocês, então, viram há pouco que eu coloquei nesse exemplo, nesses dois últimos exemplos da direita, aqui eu tenho um adu e outro abdu. Aqui eu tenho os dois abduzidos. E esse último exemplo da moça que está sentada no banco, e aí o que ela fez é um movimento comum de cruzar as pernas, muito comum para as moças, né, para as meninas. Os homens também fazem. O que ela está fazendo quando cruza a perna? A perna que está embaixo, e aí vou perguntar para ver se todo mundo entendeu. Esse quadril aqui, ó, que eu vou chamar ele de esquerdo, por um motivo óbvio, porque ele é o esquerdo, esse quadril aqui está aduzido ou abduzido? Me ajudem aí. Traduzido, professor. Eu acho que está abduzido. Eu falo igual a Atena, me ajuda aí, ó. Os dois não estão aduzidos? Exatamente. Os Os dois dois estão estão, mais pro meio, então deve os ser dois estão aduzidos. Ó. Como nessa imagem os dois estavam abdu, nessa imagem os dois quadris estão aduzidos. Tá? Então, isso é um movimento humano, característico, inclusive, de quando você está sentado. E detalhe, eu disse agora há pouco, a gente vai aprofundar isso, que quando o meu quadril está numa posição fletida, ele tem mais amplitude de movimento, porque os ligamentos estão mais relaxados, do que quando ele está numa posição estendida. E olha só, aqui o quadril está estendido, estendido, estendido e estendido. A única posição desse slide em que os quadris estão fletidos é nessa posição quando ela está sentada. E aí eu ganho mais mobilidade para rotações e eu ganho mais mobilidade para adução e abdução, porque a tensão sobre os ligamentos, quando meu quadril está numa posição fletida, é mais aumentada, é maior. Para quem interessa isso ao fisioterapeuta? Muito. Porque se eu preciso fazer mobilização articular, movimentar o fêmur em relação ao glenoide, eu vou escolher uma posição de ajuste frouxo, que a gente chama, que é uma posição em que eu tenho menos resistência dos ligamentos. Então, é muito mais fácil eu, fisioterapeuta, ganhar movimento com o quadril fletido do que com o quadril em extensão. É a biomecânica me ajudando lá na frente, quando eu for tratar, quando eu for fazer uma intervenção do tipo mobilização articular com o quadril. Então, mobilizar, tentar segurar no fêmur e ganhar movimento com ele estendido é muito mais difícil. Tanto que a gente nem faz. Vamos mobilizar um quadril para melhorar a dor, para ganhar flexibilidade? Vamos. Então você flete o quadril, agora o fisioterapeuta vai lá e mobiliza a cabeça do fêmur. Então isso faz muita diferença. Agora pode ser uma informação pouco relevante, mas é muito importante que a gente entenda isso. Continuando aqui, eu ainda tenho o movimento no plano horizontal, né, que faz as rotações, tanto a medial aproximadamente 35 graus e lateral aproximadamente 60 graus, e elas também variam se eu estou com o quadril estendido ou se eu estou com o quadril fletido. Vou dar um exemplo. Você pode estar de pé ou deitado. Essa imagem aqui, ó, com esse quadril, o cara saiu de neutro para uma posição em rotação lateral. O desenho da letra L já me ajuda a entender que isso aqui é a rotação lateral. Ou ele pode sair do neutro e ir para uma rotação medial. Sujeito deitado lá, deixa eu ver se eu me vejo aqui, né? Tá lá deitadão, pé aqui, rotação medial, rotação lateral dos quadris, né? Ou eu posso estar sentado, como eu estou aqui, e aí aquela
posição comum. Você faz um pouco de flexão do quadril e joga a perna do lado direito em cima do meu joelho. Então, eu fiz flexão e muita rotação lateral para pousar a minha perna em cima do lado. Cruzar as pernas, por exemplo. Aquilo é um exemplo de uma grande amplitude de rotação lateral do quadril para que eu adote uma postura sentada com a perna cruzada. Tá? É um exemplo. A gente vê muito essa rotação lateral de quadril nas bailarinas, né? Muito. Elas treinam muito para ter, né, esse excesso, porque aquilo não é o fisiológico, aquilo é treinado à exaustão para que a cápsula ceda, para que os ligamentos cedam. Então, anos de treinamento fazem com que ela tenha aquele nível de amplitude de movimento. Flexibilidade. A flexibilidade muscular, capsular, ligamentar, e além de tudo isso, a combinação, porque elas não atingem aquilo apenas com uma articulação treinada, é com várias articulações treinadas. É quadril bastante flexível, pelve, coluna vertebral bastante flexível, eu atinjo aquele grau de amplitude de movimento. Do contrário, não. Você pega aí o sujeito mais encurtado do mundo. Eu acho que elas fazem uma antroversão de quadril, né? Para encaixar e conseguir ficar na posição. Sim. Aquela posição de spacate, né? Que eu acho que é isso em italiano. Abertura. Abertura. É. Aquilo naturalmente tem uma antiversão da pelve, que daí você joga o quadril, né, você joga o acetábulo olhando mais para fora e para cima, daí ela se inclina para frente, e aí ela consegue muita rotação medial de quadril. Associado a isso, muita flexibilidade da musculatura da coxa e da pelve. Isso é resultado de treino, né? A gente está falando aqui daquele indivíduo adulto médio não, que na média faz 35 de abdução, rotação e tudo mais. Eu estou falando de um indivíduo nem que está doente, nem de um atleta que é extremamente alongado, tá? Aquilo é um problema? Não, mas aquilo é uma condição que foi treinada para atingir amplitudes maiores do que a média. A gente considera um problema? A gente está falando de um atleta, né? Então, não. Menos do que isso é um problema, menos normalmente é um problema, porque isso vai atrapalhar as funções motoras. Ele vai ter dificuldade para calçar o sapato, para pôr a meia, ele vai ter dificuldade para ir ao banheiro, se o quadril não tem flexão, para sentar no carro, para sentar na cadeira, no sofá. Então, aí, menos amplitude, em geral, é o que traz mais dificuldades funcionais de atingir as tarefas motoras para o indivíduo no dia a dia, tá bom? Voltando aqui no slide, então as rotações eu posso fazer ela de pé, sentada, deitada, do mesmo jeito que eu falei agora há pouco da adução, da abdução e da flexão e extensão. Bom, como eu disse lá no ombro, o que impede que o meu fêmur se desloque do meu acetábulo? Eu tenho os fatores de coaptação, que são os ligamentos, são muito fortes, vários músculos, eu tenho muitos músculos, principalmente na porção posterior do quadril, há muito músculo e muito fortes que garantem isso. Então, eles saem da pelve, cruzam o quadril e se inserem lá no fêmur. Então, quando eles contraem, eles seguram, garantem essa junção entre cabeça femoral e acetábulo. E tanto ligamentos como músculos. E existe uma pressão negativa, né? Vácuo não é o termo correto, é uma pressão negativa dentro da articulação do quadril, que também ajuda nesse fator de coaptação. Além disso, fatores que dão estabilidade e coaptação são os estabilizadores estáticos, que a gente já falou, que são os ligamentos. Eu tenho aqui o ligamento isquio femoral. Então, a gente está vendo o quadril numa vista posterior, sai lá do isquio e se insere no fêmur. Ele garante, então, estabilidade posterior para o quadril. A gente está vendo agora o quadril de frente, né, numa vista anterior. A gente tem o ligamento pubofemoral fácil, né, ele sai do pubis e vai para o fêmur. E a gente está vendo o ligamento íleo femoral, ele sai lá do íleo, e aí tem dois, ó, um mais posterior
e um mais anterior, dão estabilidade anterior para o fêmur. Então, quando você faz muita extensão, muita flexão de fêmur, esses ligamentos são mais tensionados, dependendo do movimento que você está produzindo. Como regra geral, deixa eu pegar aqui o último, esse agora é um ligamento que a gente viu lá no comecinho, ele está dentro da articulação do quadril, é o ligamento redondo, ou chamado também de isquio pubiano, e ele conecta a cabeça do fêmur ao centro acetabular, tá? A gente viu ele lá no comecinho da aula, aqui, ó. Esse aqui é o ligamento redondo, tá vendo? Ele está no centro da cabeça femoral e ele conecta-se ao acetábulo. Os outros ligamentos estão aqui seccionados, mas a gente está vendo eles aqui, o isquio femoral, o ilho femoral. Então, eles saem lá da pelve e vêm para os trocânteres femorais. São ligamentos pelve-trocanterianos. Eles saem de lá com essa função de abraçar e garantir a estabilidade. Deixa eu apagar isso aqui. Garantir essa estabilidade da articulação. Tá? O que eu fiz? Borracha, apagador. Então, saindo daqui da pelve, vindo para o fêmur, para dar essa rede de estabilidade, nesse caso aqui posterior, nesse caso anterior. Então, a gente está vendo aqui o ilho femoral, ó, ele sai do ilho, vai para o fêmur, sai do ilho, vai para o fêmur, trocânter maior, trocânter menor. Ele dá estabilidade agora na parte anterior do quadril. E aqui a gente está vendo o pubo femoral, que sai do pubis e vai lá para o fêmur, que dá essa estabilidade aí inferior e também anterior. Então, ligamentos estão aí, como em outras articulações, para ter esse papel de estabilizar a articulação. Isso aqui eu falei agora há pouco, vou reforçar aqui com vocês, que ligamentos estão mais ou menos tensionados de acordo com a posição da minha articulação do quadril. Tá? Oi? O senhor pode repetir só o nome do ligamento que fica no centro da cabeça femoral? Sim, o ligamento redondo. Tá, obrigada. Quando vocês me chamarem, agora eu estou vendo, a Evelyn está na minha telinha. Aí eu vejo, mas eu só consigo ver 9 pessoas aqui na telinha. Quando vocês me chamarem, fala, professor, é o Marcos, que aí eu já falo direto, tá? Especificamente, eu vou chamar a atenção de novo para isso aqui, porque isso para o fisioterapeuta faz muita diferença na hora que a gente vai, principalmente, também avaliar, mas principalmente tratar com terapia manual o quadril. Então, quando a gente tem um quadril numa posição de flexão, né, principalmente na máxima flexão, vamos considerar aí 120 graus, aqui, nessa imagem, a gente tem mais que 120, ó, tem, sei lá, 140, 150 graus de flexão, tá? Ó, tem bastante flexão de quadril. E a gente já disse que para eu ter esse grau bastante aumentado de flexão de quadril, né, flexão no plano sagital, isso não é puro do quadril. Pergunta, para que ela chegue aqui, vamos dizer que é 140, tá? 140 graus. Para que essa moça chegue a 140 graus, eu preciso ter que movimento da pelve? E aí? Antroversão? Eu preciso de uma retroversão. Uma retroversão? Retroversão. Uma retro. Olha só, vou voltar lá no desenho. Eu acho que eu tenho uma pelve aqui de lado. Aqui, ó. A gente leva em consideração se é antero ou se é retroversão, a parte superior da pelve aqui, ó. Tá? Imagina a pelve aqui. Ó, eu vou desenhar ela aqui. Tá? Ela está apontando para cima. Tudo bem aqui, esse meu desenho horrível? Sim? Tudo. Sim. Agora eu vou apagar ali, porque eu preciso desse a outra. Agora,
caneta. Agora, essa pelve que eu desenhei aqui apontando para cima, a gente usa a parte superior dela como referência. Essa pelve aqui, ela está apontando para frente, concordo? Sim ou não? Ela não está mais apontando para cima. Ela está apontando para frente. Um pouco para cima, mas mais para frente, concordo? Sim? Tá. E essa pelve aqui, tá? Que estava apontando para cima, agora ela está discretamente apontando para trás. Ó. Que é a mesma foto da moça que está encostada na parede lá com muita flexão. Então, para que eu tenha bastante flexão de quadril, para que esse fêmur venha bem aqui, esse acetábulo precisa girar nesse sentido, a pelve precisa girar nesse sentido, e a parte superior tem que ir cada vez apontando mais para trás. Isso é uma retroversão, está apontando lá para trás. Tá? Então, nessa desenho aqui, que eu acabei de fazer a pergunta, para que ela tenha esse grau grande de amplitude de flexão de quadril, eu necessariamente preciso que a pelve, na parte superior, vá lá para trás, se incline para trás, para que eu jogue o acetábulo olhando ali para cima, para frente. Então, eu preciso de uma retroversão importante da pelve para chegar nesse tanto de flexão que ela tem aqui. Isso a gente já falou. O ponto aqui é, quando eu tenho um quadril que está bastante fletido, como a gente vê na imagem, eu tenho os ligamentos anteriores, né, o pubo femoral e o ilho femoral, super relaxados. O único que está tensionado é aquele ligamento lá atrás, tá? Oi? Não, eu tô. Desculpa. Pode é o falar. Posterior. Os ligamentos posteriores estão tensionados porque ele está ali numa flexão. Mas, de um ponto de vista da mobilidade intraarticular, a posição fletida me dá mais possibilidades de perceber os movimentos do quadril. Já ao contrário, então vamos pensar agora no paciente, no indivíduo que está aqui, ó, em extensão de quadril, nesse desenho. Nesse caso, eu tenho tanto os ligamentos da parede anterior, lateral, como posterior, mais tensionados, principalmente se tiver de pé no chão, porque daí tem, além do ligamento, tem os músculos tensionados. Então, eu tenho menos mobilidade intraarticular do quadril. O que essa imagem faz a gente lembrar que o quadril numa posição de extensão, mais tensionamento dos ligamentos, eles estão fazendo mais o papel deles, que é de estabilizar, menor mobilidade do quadril intraarticular. Numa posição de flexão, os ligamentos estão menos tensionados, portanto, mais relaxados, e aí eu tenho mais mobilidade da articulação do quadril. Isso para o fisioterapeuta é muito importante, porque às vezes eu quero eles relaxados para mobilizar com a mão, ou às vezes eu quero eles mais tensionados para dar estabilidade e o paciente conseguir dar um passo, o paciente conseguir subir um degrau de forma mais estável, se for o caso. Tá? Pode falar, Luciano. Não? Opa, desculpa, professor, acho que eu liguei sem querer. Imagina, vamos lá. Então, eu tenho eles mais tensos, né? Quando eu tenho na rotação, quando eu estou em máxima rotação, eu vou até corrigir isso aqui, troquem o externa por lateral, tá? E o interna por medial. Eu tenho eles mais tensos quando eu tenho rotação lateral. A parte anterior, eu quero voltar para essa imagem aqui. Essa aqui serve. Ó. Essa imagem, tá? Então, olha só. Eu vou desenhar de novo os ligamentos para vocês entenderem. Apagador, ok. Então, vamos voltar para o ligamento. Olha só, o ligamento ele está aqui, ó. Eu vou desenhar o ligamento no quadril normal. Ele está daqui até aqui.
É isso? É isso, ele está saindo da pelve e indo para o fêmur. Pelve... Não, desenhei errado, peraí. De novo, apagador. Pelve e fêmur. Então, ele está saindo daqui, perdão. Eu tinha um desenho prontinho. Aqui. Acho que esses aqui ajudam. Tá, então vamos lá. Isso aqui é a rotação medial, ó. Eu tenho o fêmur olhando para fora. Aqui é o neutro, e aqui eu tenho o fêmur olhando para dentro. Rotação medial, e aqui rotação lateral. Tudo bem até aí? Ah, essa imagem. Aqui, ó. Tá, então olha só. Quando eu faço rotação lateral, vou precisar que vocês olhem aqui para a parte de baixo da imagem, era essa aqui que eu estava procurando. Quando eu faço, então, rotação lateral, então essa setinha azul indica o movimento de rotação lateral. Desculpa, medial, essa imagem está de ponta cabeça, está virado para baixo. Essa aqui é a rotação lateral, tá? Corrigindo, a imagem à direita de vocês aqui embaixo, a setinha azul está mostrando o fêmur que saiu de neutro e girando, girando, girando lateralmente. Tá? Então, inclusive, ele coloca como 45 graus. Esses ligamentos que estão aqui na frente vão ficar mais tensionados. Então, os ligamentos anteriores, eles se tensionam quando eu faço rotação lateral, porque eu estou jogando lá para trás o fêmur. Na volta, que é a rotação medial, ó, a setinha azul está mostrando exatamente o movimento de rotação medial, eu estou trazendo para frente o fêmur. Se eu estou trazendo para frente o fêmur, são os ligamentos lá atrás, os posteriores, que vão ficar mais tensionados, tipo segurando. Falou, opa, chega, está indo demais, que é o papel do ligamento, segurar esse movimento excessivo articular. Se você entende isso, dá para entender o papel do ligamento em cada movimento do quadril. Vou usar essa mesma imagem aqui. Numa flexão, como vocês estão vendo na imagem aqui em cima, são os ligamentos posteriores que estão mais tensionados. Que eles estão fazendo o papel deles. Opa, chega, segura, segura. Numa extensão de quadril, que é essa imagem mais à direita, são os ligamentos anteriores que estão mais tensionados, fazendo o papel deles. Numa adução de quadril, são os ligamentos laterais, e numa abdução do quadril, são os mediais que vão estar mais tensionados. Entendeu um, entendeu todos. Eu tenho, portanto, mais tensionamento na região oposta àquele que o movimento está se desenvolvendo, digamos assim. Se eu tenho muita flexão de quadril, é lá atrás, posterior, que ele está mais tensionado. E aqui na frente ele está mais relaxado. Isso era para explicar aí o papel dos tensionamentos, mas tentando levar isso aqui para a parte clínica, aquilo que a gente vai ver lá no futuro, em cinesioterapia com os nossos pacientes. A mesma coisa para adução, para abdução. Eu usei a imagem lá no comecinho da aula para explicar que era melhor. Tá? Além, então, dos músculos segurarem o quadril na posição coaptado, encaixado na glenoide, e dos ligamentos fazerem isso, eu tenho outra força fazendo isso. Então, olha só. Diferente do ombro, tem um momento, que é o momento quando o corpo humano, quando nós estamos de pé, que a força de reação do solo leva o fêmur de encontro à glenoide. Isso não existe para o ombro, porque a gente não é quadrúpede, né? A gente não anda com as mãos no solo, a gente é bípede, então a gente anda apenas com os pés no solo. Então o quadril, diferente do ombro, além de ligamentos, que o ombro também tem, músculos, que o ombro também tem, no caso do quadril, nós temos a força do solo. Então eu tenho essa força que vem lá do solo, empurrando, que é a força que o meu pé empurra o chão, e o chão empurra
o pé de volta com uma força igual e contrária, isso é lei de física, né? Empurrando contra o acetábulo. Então, quando eu estou na posição bípede, eu tenho mais uma força que garante a coaptação e o encaixe entre fêmur e acetábulo. Ou seja, na posição de pé, eu tenho um encaixe, uma posição ainda até mais estável do quadril. Outra dica, eu não vou conseguir fazer mobilização articular adequada com um quadril mais relaxado, vamos usar esse termo, com o meu paciente com o pé no chão. Faz sentido isso? Porque além de eu ter extensão, ligamento tensionado, músculos trabalhando, eu ainda tenho essa força que vem lá do solo empurrando o fêmur contra o acetábulo. Esse é o momento em que eu tenho mais estabilidade. Eu quero treinar a estabilidade de quadril, então, esse pé inevitavelmente vai ter que ir para o chão. A gente está falando de biomecânica, me ajudando a compreender como é que eu vou tratar, avaliar e tratar meu paciente no futuro. Tudo bem até aí? Tudo bem que quando eu piso no chão, existe uma força igual e contrária do chão para o meu membro inferior, e isso se reflete lá em cima no fêmur com o quadril. Tá? Essa força sobe, tíbia, fêmur, e vai lá me ajudar. Se eu tiro o pé do chão, quem joga futebol sabe disso. Se eu estou com o pé fixo no solo e eu recebo um trauma, como há uma força ali, em geral isso é mais grave. Se eu estou com o pé fora do solo e eu recebo um trauma, eu não tenho aquela força de reação do solo, em geral é menos grave a pancada e o trauma, enfim. Tá? Então, um elemento que não existe no caso do ombro é a força de reação do solo, essa força de distal, né, para proximal, que vem lá do pé até o fêmur, ajudando também na coaptação do quadril, tá? Aqui, ó, aqui tem vários desenhos que me ajudam a explicar isso. Então, quando eu tenho o pé no solo, que é o caso de todas as imagens aqui, eu tenho, além das forças dos músculos, glúteo médio, que está a setinha aqui, da cápsula, dos ligamentos do quadril, eu tenho a força resultante que vem do solo, não é torta, é reta, é o que não consegui fazer, essa força que vem do solo, levando o meu fêmur para cima, para se encontrar lá em cima com um acetábulo. Quando eu tiro o pé do solo, essa força deixa de existir. E aí quem é que entra? Esses músculos que estão aqui, ó. Principalmente glúteos, né? O glúteo médio, que é um abdutor aí do quadril. É a hora que eu tiro o pé do chão na marcha humana e que o meu glúteo médio também está trabalhando, que meu quadrado lombar aqui em cima, que prende a pelve às costelas, que ele trabalha para elevar a minha pelve. Então agora a gente está adicionando outras forças biomecânicas, né? Outras forças mecânicas que me ajudam a compreender essa função pelve e quadril e que isso influencia no membro inferior. Tudo bem? Ok. E os músculos? Quem faz o quê? Quem faz a flexão de quadril, os motores primários da flexão de quadril, são músculos, como a gente já falou, flexores, né? E os principais estão aqui. O músculo iliopsoas, né? Ele vem lá da coluna lombar. E aí eles se juntam, o ilho e o psoas maior se juntam e se inserem aqui. Ó, se vocês olharem, eles estão inseridos bem aqui, bonitinhos, no trocânter menor do fêmur. E eles são basicamente flexores de quadril. Mas ele não está sozinho, ele recebe ajuda do sartório, recebe ajuda de um músculo que é biarticular, que é o reto femoral. Gravem isso que a gente vai voltar a falar lá na aula de joelho. Ele é um flexor de quadril e ele é um extensor de joelho. Lembra que o reto femoral é uma daquelas cabeças do quadríceps. Mas o reto femoral, em separado, atua como um flexor de quadril.
mesmo ele sendo um extensor de joelho numa outra situação, tá? Professor, Sim. se eu tenho uma hiperlordose, o iliopsoas ele vai estar bem tensionado com os ligamentos também? Tensionado? Isso. Ele Ele pode... sai de lado da coluna. Se você tem uma hiperlordose, você está aproximando a origem e inserção do psoas. Né? Sala de aula, eu brincava, acho que já até fiz essa piadinha lá em sala de aula. Eu estou pensando se eu faço a piadinha e vai ficar gravado, mas que se dane, vamos lá. Os meninos, não da geração de vocês, mas de uma outra geração, vão lembrar da feiticeira, eu já fiz essa piada em sala de aula, extremamente hiperlordótica. O que acontece ali? Você aproxima a origem e inserção do iliopsoas, e aí você tem um músculo muito encurtado. Músculos muito encurtados, ou porque foi excesso de treino, ou porque tem uma postura ruim, acabam perdendo força e atrapalham na mobilidade de flexão do quadril. Então, duas coisas podem acontecer, Luciana. Ou ele está encurtado e perder força, ou ele está encurtado, extremamente tensionado, como você está imaginando, e ele atrapalhar o movimento de extensão do quadril. Os dois casos podem acontecer. O ideal é que você tenha um músculo de tamanho adequado, nem hiperalongado e nem hiperencurtado, né? Porque ambos podem significar uma perda funcional, tá? Para flexão ou para extensão. Tudo bem? Aqui aparece o que eu já falei lá no comecinho, ó. O quadril faz 90 graus se o joelho estiver estendido por conta da tensão lá nos isquios. Isso é muito legal que a gente mostra na sala de aula, mas eu vou gravar um vídeo para a gente falar disso na aula de joelho. Mas ele consegue fazer mais se o joelho estiver fletido. Por quê? Porque daí eu tenho os músculos isquiotibiais relaxados, tá? Quem faz extensão, então, de quadril? Basicamente, a gente tem esse cara aqui, ó, a seta número 1, que é o glúteo máximo, que é um extensor de quadril, mas ele não faz sozinho. Ele é auxiliado por um músculo que também é flexor de joelho, que é o bíceps femoral, o semitendinoso e semimembranoso, e esse conjunto a gente costuma chamar de isquiotibiais. Mas olha que interessante isso. Eu faço flexão de quadril, extensão de quadril, se o meu joelho estiver estendido, como ele está aqui, eu faço 20. Mas se eu fletir o joelho vai ficar aqui agora, fletido, tá? Se eu fizer a extensão de quadril com o joelho lá na frente, fletido, a minha extensão de quadril diminui para 10 graus. Por quê? Vou perguntar de novo. Diminui a extensão? Diminui a extensão, ó. Se eu fizer extensão de quadril com o joelho estendido, como está no meu desenho original, cinza, eu tenho 20, 25 graus. Ok? Só que agora, se eu dobrar, se eu fletir o joelho e tentar estender o quadril, fazer isso aqui, ó, extensão de quadril, a extensão fica diminuída. E a resposta eu já vou dar aí um adiantamento, né, um spoiler, como diz hoje em dia, está relacionado a tecidos moles. Por que eu tenho menos extensão de quadril quando eu tiver um joelho fletido? Quem é o cara que a gente falou agora há pouco, que participa tanto do movimento de quadril como do joelho? Reto femoral. Reto femoral. Reto Agora femoral. explica o que ele interfere nisso. Porque ele é um músculo... Eu acredito que ele vai estar mais vai tensionado, pressionar tanto o professor, quadril. se estiver flexionado. Se o joelho estiver flexionado, eu vou ter maior tensão no músculo biarticular, que é o reto femoral. Reto femoral mais tensionado, ele funciona como um elemento limitador da extensão de quadril, porque ele está tensionado. Se ele estiver relaxado, ele falou, ok, vai. Agora, se ele estiver tensionado, à medida que eu vou estendendo o quadril, ele, não, peraí, segura, tá indo demais, porque há
uma tensão maior. Então, a resposta é, eu tenho menos extensão de quadril com o joelho fletido, tá aqui, ó, flexão de joelho cai para 10 graus, porque eu tenho uma tensão maior aqui na frente de um cara que atrapalha isso, que é o reto femoral. O joelho estendido, reto femoral relaxado, não atrapalha, mais extensão de quadril. Flexão de joelho, reto femoral tensionado, atrapalha, limita, menor a minha extensão de quadril. Esse jogo de músculos biarticulares é muito, muito importante entre quadril e joelho, ou então, às vezes, a gente prescreve o exercício e acha que está ajudando e está piorando. Isso é super importante ter compreendido. Quem faz a abdução, né, aproxima, então, o fêmur da linha média, né, abdução de quadril, perdão, eu falei errado, distancia, tá, o fêmur da linha média, distancia, tá, afasta da linha média, os abdutores, glúteo mínimo, máximo, médio, principalmente esse 4 aqui, ó, o glúteo médio, é um abdutor poderoso de quadril, que é auxiliado pelo mínimo, pelo máximo, pelo tensor da face lata, que é um grandão, que vai até lá no joelho, e o piriforme. E quem faz o movimento contrário, quem aproxima o fêmur da linha média, quem faz a adução do quadril, é esse grupo aqui, olha que interessante, os abdutores estão aqui fora, ó, fora do fêmur, que é para quando puxar, levar esse cara para lá. Então eles estão aqui fora, fora que eu digo lateralmente ao fêmur. E quando a gente vem para os adutores, eles estão dentro que eu digo na face medial. Claro, eles têm que estar aqui, que é para puxar, para trazer para a medial, para aduzir o fêmur em relação à linha média. Faz todo sentido. A gente viu agora há pouco uma imagem, os abdutores estão aqui fora, para quando eles contraírem, eles levarem para cá, e os adutores estão aqui dentro, para quando eles contraírem, eles levarem para dentro, né, em direção à linha média, o fêmur. Aquele grupo grande de adutores, o magno, o longo e o curto, auxiliados pelo semimembranoso e tendinoso, o glúteo máximo, ele é um músculo coringa, ele faz muita coisa, pectíneo e obturador interno e externo, tá? Tá faltando aí os últimos, né, os que fazem a rotação lateral e a rotação medial do fêmur. Então, olha que interessante. Olhando aqui de cima, esse cara que está preso no trocânter lateral, no trocânter maior do fêmur, e vem aqui para trás, quando ele contrai, se todo mundo estiver vendo a minha mão, deixa eu ver se eu estou vendo a minha própria mão, o cara está lá atrás, quando ele contrai, ele roda o fêmur lateralmente. Então, ele sai do trocânter e vai lá para trás, quando eles contraem, eles rodam lateralmente o fêmur, produzindo, então, rotação lateral de quadril. Piriforme, os obturadores participam, pectíneo, o adutor longo, o glúteo máximo e o glúteo médio também participam da rotação lateral do quadril, tá? E quem faz a rotação medial, o glúteo mínimo, né, principalmente o glúteo mínimo, auxiliado pelo glúteo médio, e também auxiliado em alguns momentos pelo tensor da face lata. Tá? Então, aí a gente está vendo aqui os... Não sei se vai dar para ver aqui o glúteo mínimo, não sei se tá, mas ele está preso na parte mais anterior do trocânter e vai para a pelve, né? E aí quando ele contrai, ele roda agora medialmente o fêmur, portanto produzindo rotação medial do quadril. Tudo bem até aqui? Deixa eu ouvir a voz de alguém aí para ver se está todo mundo vivo. Vivo. Legal. Só para a gente fechar aqui, a aula já está terminando. Esse ângulo de orientação da cabeça do fêmur, a gente chama de ângulo cérvico-diafisário ou ângulo de inclinação, ele faz diferença de pessoa para pessoa, mas na média de um adulto ele é de 125 graus. Só que tem pessoas que isso é mais fechado, então ele tem um quadril já geneticamente mais aduzido, e tem pessoas que têm o ângulo
femoral ou ângulo cérvico diafisário mais aberto, e essas pessoas têm um quadril que a gente pode interpretar como estruturalmente mais abduzido, o que na verdade é uma alteração óssea estrutural, né, veio ali com o indivíduo que pode ter, ou às vezes pós-fratura também, consolidou numa posição ruim, ficou com o quadril mais ou menos abduzido. E isso vai interferir naquela relação que a gente mostrou agora há pouco, de quando eu tenho um colo do fêmur mais fechado ou mais aberto, interfere no uso da minha musculatura pélvica. Se eu uso mais glúteo médio ou mais adutores para manter a pelve. Aquele sinal de Trendelenburg, né, se eu tenho mais ou menos fraqueza, isso pode ser alterado do ponto de vista ósseo, uma mudança estrutural, seja uma lesão acetabular, seja uma lesão no fêmur. E no fêmur a gente sabe que é muito comum ter lesões no colo do fêmur, principalmente idoso que tem fratura do colo. Então é só para a gente entender que o ângulo pode mudar com traumas, ou porque o indivíduo nasceu assim, e essa mudança não é relacionada à fraqueza muscular, é uma mudança do indivíduo, é uma alteração estrutural daquele indivíduo, e que às vezes a gente tem que estar atento, que não adianta eu fortalecer aqui ou mudar, ele tem uma alteração anatômica, que nem sempre eu vou conseguir modificar com uma intervenção fisioterapêutica. Tá? Então, é importante ter esse número na cabeça aí quando a gente mede esse ângulo com uma radiografia. Tudo bem? É isso, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Dúvidas, estou à disposição. Lembrando que a prova, para quem chegou depois, eu ainda não corrigi tudo. Eu devo fazer isso amanhã pela manhã. E antes do horário do almoço, eu divulgo o resultado para vocês. Tudo bem? Vou parar a gravação aqui e vou deixar vocês à vontade para perguntas.